Olá! Sabe aquela pergunta que todo mundo já se fez pelo menos uma vez na vida? Para onde a gente vai depois que tudo acaba? Pois é, essa talvez a questão mais fundamental que existe. Hoje a gente vai mergulhar na visão da doutrina espírita sobre a vida no além. E olha, é uma jornada que, segundo eles, está longe de seu fim. É mais como transformar um ponto final numa vírgula. Essa é a grande questão, né? E para o Espiritismo a resposta não é um ponto final, mas o começo de um capítulo totalmente novo. E, por que não, fascinante. Então vamos juntos desvendar como essa jornada acontece. Para começar, o que seria esse tal de além? A primeira coisa a entender é que não se trata de um lugar físico, tipo lá longe nas nuvens. Na verdade, é uma outra dimensão, um outro plano de existência, o mundo espiritual. O Espiritismo tem uma palavra bem específica para a morte: desencarnação. A ideia é simples, mas muito poderosa. O espírito, que é a nossa essência, aquilo que a gente realmente é, ele não morre. Ele só se liberta do corpo físico como se estivesse voltando para casa, para sua verdadeira pátria, que é o plano espiritual. E essa separação não acontece de uma vez. Ela se dá por meio de um envoltório que liga a alma e o corpo, chamado perispírito. Ou seja, é uma transição e não um fim. Olha só essa citação de O Livro dos Espíritos, que vira tudo de cabeça para baixo. Ela propõe que essa nossa existência aqui, na matéria, é que é a fase temporária. É uma passagem rápida para a gente aprender. A vida de verdade, a mais completa e duradoura, é a vida do espírito. E aqui vem um ponto que é fundamental. Nada se perde. Absolutamente nada. A nossa consciência, nossas memórias, os nossos afetos, tudo aquilo que faz a gente ser quem a gente é, continua existindo. A nossa individualidade fica intacta depois da desencarnação. A gente continua sendo a gente mesmo. Ok, então a vida continua. Mas como é que ela é do outro lado? É exatamente isso que a gente vai ver agora. Qual é a natureza dessa existência no mundo espiritual? E aqui está o ponto-chave. A experiência lá não é igual para todo mundo, de jeito nenhum. Ela é um reflexo direto do nosso estado moral. E calma, quando a gente fala moral, não é só sobre não cometer erros, tá? É sobre a soma das nossas escolhas, dos nossos pensamentos e, principalmente, das nossas ações, de bem, de amor ao próximo. Não tem um juiz externo apontando o dedo. É uma consequência natural das nossas próprias ações. Dá para ver bem o contraste, né? Para os espíritos que viveram para o bem, a vida lá é de paz, de clareza. Já para quem está em desequilíbrio, o resultado das próprias ações pode aparecer como perturbação, como sofrimento moral, mas, e essa é a parte mais importante, essa condição é sempre temporária. Sempre. É uma fase para aprender, para refletir. Nunca uma punição eterna. E essa citação de o céu e o inferno resume perfeitamente essa ideia de justiça. A felicidade ou a infelicidade é proporcional ao adiantamento moral. Simples assim. Isso significa que a felicidade, tanto aqui quanto lá, é uma conquista. Depende do progresso de cada um. Não tem favoritismo, não tem castigo do nada, é só consequência do que a gente escolheu fazer. Certo. Então a gente já entendeu que a vida no mundo espiritual também não é o fim da linha. Na verdade, ela é só uma parte de um ciclo bem maior. Vamos ver agora como a reencarnação entra nessa história. Essa passagem pelo plano espiritual funciona como um intervalo, sabe? Um tempo para a gente aprender, se preparar. E depois de um tempo, o espírito volta para a vida no corpo físico para continuar sua jornada de evolução. Mas por que voltar tantas vezes? Qual é o objetivo disso tudo? Bom, a reencarnação tem um propósito que a gente pode dividir em 3 partes. Primeiro, o aprendizado. Cada nova vida é uma chance de aprender coisas novas. Segundo, a reparação, a oportunidade de consertar os erros que a gente cometeu no passado. E por último, o mais importante, o progresso. Cada vida é um degrauzinho que a gente sobe nessa escada enorme da evolução. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, a reencarnação não é só uma crença, uma coisa que se pode escolher acreditar ou não. Ela é apresentada como uma lei da natureza, sabe? Como a gravidade. É o mecanismo fundamental que comanda o desenvolvimento de todos os espíritos. Bom, a gente está chegando na nossa última parte. E ela fala de 2 coisas muito bonitas e que trazem muito consolo dentro dessa doutrina. Vamos falar sobre os laços que nos unem e qual é, afinal, o objetivo de toda essa caminhada. Essa é talvez uma das mensagens mais bonitas. Os laços de amor de verdade, eles não se quebram. Nunca. A separação do corpo é só temporária. Ela não tem força para romper essas conexões.
As famílias, os amigos, eles se reencontram, se reconhecem e continuam se ajudando lá no mundo espiritual. Tudo isso guiado pelo amor que sentem uns pelos outros. Então, vamos amarrar as pontas. A morte não é o fim, é uma transição, a vida continua no além, e como vai ser essa vida depende totalmente do que a gente faz agora. Nós somos os responsáveis pela nossa felicidade futura. E por fim, o verdadeiro céu não é um lugar para onde se vai, mas um estado de espírito que se alcança com amor e com a prática do bem. E, para fechar, tem essa frase que é um verdadeiro resumo de toda a filosofia espírita, atribuída a Allan Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É isso. É um ciclo que não para, de experiências aqui e lá, com um único objetivo para todo mundo: progredir, sempre. E a gente termina com essa provocação para pensar. Sabe, independentemente do que cada um acredita, essa ideia da vida como uma jornada de melhora constante, ela faz a gente pensar no que estamos fazendo hoje, agora. Se a vida é mesmo essa escalada de progresso, qual é o nosso próximo passo? Fica aí a reflexão.